descanso em ti, posso confiar que a vitória está por vir. A vitória está por vir, meus irmãos. Nós cremos nisso, oramos por isso. É essencial nós estarmos clamando, intensificando a cada dia mais as nossas orações. A gente sabe que a igreja, no mundo inteiro, ela tem passado por um esfriamento. No Brasil, um esfriamento muito grande, um afastamento da verdade, um afastamento do verdadeiro propósito de Jesus para a igreja. E é tempo da igreja reavaliar os seus conceitos, é tempo da igreja reavaliar a sua conduta, a sua missão. Em dias tão complexos, em dias tão conturbados, nós temos que reavaliar a nossa missão. Desse modo a gente possa ser usado nesses dias que abreviam-se a cada dia que passa. A gente está aí às portas, de uma comemoração que tem um significado muito grande, tanto para nós, também para o povo judeu. E a gente nessa noite quer falar um pouquinho sobre isso. Fabiano, eu vou pedir o seu auxílio. Pode? Senta na cadeirinha lá no computador para mim, para você ir passando para mim. Faz essa gentileza. Valquíria, não leva a mão não, Valquíria. Me perdoa. Tirar o Fabiano um pouquinho do seu lado aí. Tá bom? A gente quer falar um pouquinho, irmão, sobre a Páscoa. Certo? Acho que hoje é um momento muito propício para a gente pensar um pouquinho, pontuar algumas questões dentro desse tema, tendo em vista que ele é um tema que nós todos os anos passamos por ele, porque nós comemoramos, a Páscoa, e o que nós sabemos acerca disso, o que a gente salva em nosso coração acerca disso, tendo em vista que existe aí um barulho externo que tem sempre o objetivo e o propósito de distorcer a verdade que esse tema traz para nós, que essa festa traz para nós. Então a gente quer pensar um pouquinho com os irmãos nesse tema, e eu quero pensar com os irmãos fazendo 3 perguntas. Pode passar, Fernando. Isso, as 3 perguntas. Primeiro, Páscoa, tradição judaica, tradição cristã ou cultura pagã? Queremos pensar nesse tema sobre esses 3 aspectos aí. Na Páscoa, pensando na Páscoa, como? Uma tradição. É uma tradição judaica? É uma tradição cristã ou é uma cultura pagã? O que vocês têm definido no coração acerca disso? Definido na mente de vocês acerca disso? Por que eu faço essas perguntas, irmãos? Porque a gente sabe que o que é colocado hoje pela mídia, o que é colocado hoje pelo sistema, é de que o dia de Páscoa é dia de ovos de chocolate e coelhinho da Páscoa. Existem crianças que, quando chega diante do momento que a gente está vivendo, momento de Páscoa, que se pergunta para a criança: o que a gente está comemorando aí na Páscoa? Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? E aí a criança vai dizer com toda a propriedade: não, a Páscoa é o dia que eu ganho o ovo da Páscoa. Mas isso é incutido na cabeça dela através do sistema que a gente vive. E a gente, como cristão, a gente tem que vir para a palavra de Deus e ver o que o Senhor fala acerca da Páscoa. Joia? Vamos começar um pouquinho, irmão João? Primeiro eu assunto lá em cima, primeiro, tradição judaica. Tradição judaica. Mas mudaram muita coisa, tá? Aí toda essa situação está aí nessas 2 anos. Perfeito. Nós vamos pensar um pouquinho. Cristã, entre aspas. Cultura pagã é o mais atual. É o que a gente mais tem visto. Eu coloquei dentro dessas 3 linhas aqui para a gente exatamente pensar um pouquinho, e a gente vai começar vendo primeiro a Páscoa dentro do foco da tradição judaica, tá? Pode passar mais uma, Fabrício. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 10, vamos ler esse texto? Esse texto, irmãos, é um texto conhecido. Sempre quando nós nos falamos, quando nós falamos acerca da Páscoa, nós somos remetidos a esse texto.
Êxodo 12. Do 1 ao 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus que diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Até aqui, meus irmãos, nós queremos aqui ressaltar nesse texto o momento em que Deus instituiu a Páscoa para o povo judeu. Conhecemos o contexto qual foi colocado, essa instituição, quando Deus instituiu aqui a Páscoa, foi no momento em que o povo de Israel estava sendo liberto do cativeiro lá do Egito. Conhecemos a questão das 10 pragas. A última praga seria a morte dos primogênitos, que está relatado aí, no início do capítulo 11. E quando então o Senhor ele manda que o povo judeu instituísse, Deus institui esse momento que seria um memorial e seria algo muito importante para a tradição judaica. E nós sabemos disso, que o povo judeu eles têm a Páscoa como a principal, não uma das principais, mas a principal festa que eles comemoram. Por qual razão? Porque simboliza a libertação do povo de Israel do cativeiro. Existem aqui vários pormenores dentro do texto que eu não quero me deter, mas eu só quero aqui, irmãos, fazer um paralelo do significado tão importante para o povo judeu, fazendo uma alusão do significado da Páscoa para nós cristãos, porque na verdade a instituição da Páscoa para os judeus está intimamente relacionada com a instituição da Páscoa para nós cristãos. Porque aqui, quando o Senhor ele manda que cada família tome de um cordeiro ou de um cabrito que pudesse ser sacrificado, que pudesse ser imolado no crepúsculo da tarde, para que então pudessem tomar do sangue desse cordeiro e colocar na verga das portas, para que ao passar o anjo da morte, que passaria para matar os primogênitos, aqueles que tivessem a marca do sangue do cordeiro, desse sacrifício, eles então estariam livres dessa maldição. Isso remete, irmãos, à pessoa de Cristo. Isso remete diretamente àquilo que Cristo fez a nosso favor. Mais um pouquinho. A tradição judaica, por estar relacionada com a libertação da nação de Israel do cativeiro do Egito, é a comemoração anual mais importante do povo judeu, conforme também vai ser relatado em Levítico capítulo 23, versículo 5, irmãos. Tendo o povo de Israel, e nós sabemos que o povo de Israel eles têm uma grande
gratidão para com Deus em ter levantado Moisés, para que pudesse então passar todo o processo que eles passaram de libertação. E aqui nesse momento então, quando foi mandada a última praga sobre o Egito, foi o momento em que Deus utilizou exatamente para que se cumprisse aquilo que Ele determinou para o povo. E essa festa instituída através desse sacrifício que tipificaria ou que mostraria aquilo que Jesus viria a fazer no futuro de uma forma muito mais ampla e abrangente. Aqueles que têm, aqueles que tinham, no momento em que aqui foi instituída a Páscoa, e a palavra de Deus vai dizer aqui que eles teriam que, ele vai falar aqui, versículo 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, como eis a pressa é a Páscoa do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui é que o povo deveria estar preparado, fazer esse ritual e estar preparado para o que? Imediatamente serem libertos, saírem e caminharem em direção àquilo que Deus havia conquistado para eles. Quando o anjo da morte passou e viu a marca do sangue do cordeiro, do cabrito que havia sido imolado e estava lá nos umbrais da porta, era um símbolo do sangue de Jesus. Simboliza o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, para que todos aqueles que tenham essa marca, para todos aqueles que têm a marca do sangue do cordeiro, a morte não tem o poder sobre essas pessoas. A morte não tinha o poder, não teve o poder sobre, especificamente, o momento em que essas pessoas tinham essa marca nas portas. E hoje, quem tem a marca do sangue de Cristo, quem crê no seu sacrifício, entrega a sua vida diante dele, estão livres da morte também. Mas não é da morte física, mas sim da morte espiritual, da morte eterna que a Bíblia relata para todos nós. Portanto, irmãos, existe então a instituição da Páscoa para o povo judeu, com uma importância muito grande para eles, porém simbolizando para nós uma importância muito grande, porque nós vamos entender agora um pouquinho. Vamos lá. A tradição cristã, a instituição da Páscoa dos judeus simbolizava o que haveria de acontecer para que hoje possamos comemorar a Páscoa cristã. Vamos ver esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 14 ao 23. Quero pedir que alguém leia para mim, por gentileza. Quem encontrar? Lucas 22, 14 ao 23. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa, com eles os apóstolos, e disse: ele desejava ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois eu digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebeis e repartido de vós, pois eu digo que de agora em diante não mais beberei o cordeiro, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graça, repartiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que me intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si sobre quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus ele estava então reunido com os seus discípulos. Era véspera da
Páscoa. Era uma tradição, por ser uma festa de extrema importância para o povo judeu, eles costumavam todos os anos reunirem-se, as pessoas que estavam distantes, eles reuniam-se lá em Jerusalém para comemorar a Páscoa. O momento em que então Jesus ele se reúne com os seus discípulos, e esse momento nós poderíamos dizer aqui, que de repente foi no dia de quinta-feira, né? Poderíamos dizer assim, onde ele foi preso, viveu tudo que ele viveu, para que então na sexta-feira ele pudesse ser crucificado. Para então, irmãos, mostrar para o povo judeu que aquilo que foi dito no passado, a instituição, o cordeiro que foi instituído por Deus lá para que pudesse ser escolhido, o cordeiro sem defeito, para que então, diante do momento em que eles estavam ali, todos reunidos em Jerusalém, Deus pudesse enviar Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele reunido com os seus discípulos aqui, irmãos, diante da última ceia, um momento que simboliza aquilo que Deus ele propôs a fazer a partir do momento da vinda de Jesus, do seu ministério e então da pregação da palavra do Evangelho, para que então a igreja pudesse estar em comunhão, em unidade, para propagar as boas novas de salvação do cordeiro que foi imolado, do cordeiro que morreu na cruz, para que todos que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, irmãos, ele está aqui diante da ceia, antes dele ir para o Getsemane, e então ser preso, para que pudesse ser julgado, condenado e crucificado. É interessante, na leitura que o presbítero Nelson fez, a gente vê que ele então falou do simbolismo, sim, do seu sacrifício, o propósito do derramamento do seu sangue, dizendo que seria uma nova aliança, uma aliança diferente da qual Deus havia feito no passado com o povo judeu, mas era uma aliança através do sangue de alguém que era o próprio Deus. Um significado, irmãos, muito importante, algo muito profundo, e que nós devemos pensar, devemos meditar, no momento em que Jesus, então, aqui ele se reúne com seus discípulos, e ele dá essas últimas palavras, dá essas últimas instruções, antes deles irem para o monte orar, onde ele é preso, e se cumpre então aquilo que Deus instituiu há muito tempo atrás, a favor da humanidade, a favor daqueles que possuem a marca do sangue do Cordeiro, simbolizado, tipificado lá atrás pela marca do Cordeiro nos umbrais das portas das casas. Aqui, essa vitória, ela chegou não sob uma forma material, como no passado, mas chegou de uma forma espiritual, abrangendo muito além daquilo que o povo judeu tinha a visão da Páscoa instituída por eles lá atrás, algo muito além, vencendo a morte eterna, vencendo a condenação do pecado que estava sobre a humanidade. O povo, irmãos, eles não estavam desapercebidos disso que viria a acontecer. O povo judeu, eles tinham a tradição de comemorar a Páscoa judaica, eles estavam lá em Jerusalém reunidos, porém muitos não aceitaram, não reconheceram que era o Messias prometido por Deus, mas Deus já havia revelado, Deus havia mostrado que isso haveria de acontecer, e a referência que nós temos ali. Próximo, na verdade está no próximo slide, não vamos nos outros não. Profecia sobre a vida do Messias. Deus revelou às nações, através dos seus profetas, o seu plano de salvação. Deus ele revelou. O povo ele sabia que aquilo que ele havia feito, quando tirou o povo de Israel do cativeiro do pecado, ele falou que aconteceria algo muito maior,
porém o povo não se atentou. Irmão Cláudio? Essa parte da tradição é interessante. Se você ler a palavra tradição, você, por exemplo, no meu caso, eu enxergo que é você inserir o olhar humano para a coisa de Deus. Vou dar um exemplo, vou simplificar. Tradição de ir ao culto no domingo à noite. Ou ir ao culto para louvar a Deus. Estou indo ao culto por tradição ou estou indo por um desejo de cultuar a Deus? Vamos te entender, né? Essa parte da tradição judaica, né, da Páscoa, lá atrás tinha um objetivo, que é para que o israelita, né, o povo, lembrasse que Deus cumpriu a aliança dele, de proteger o povo. Perfeito. A terra prometida. De libertar. E tinha uma nova aliança a ser cumprida. Perfeito. Aquela tradição, ela acabou o quê? A iniciação do olhar humano distorceu aquela situação, né? E acabou, vamos dizer assim, esquecendo do valor real para ali. Aí Jesus veio nesse texto para relembrar o significado real da Páscoa, não da tradição humana, mas sim do que Deus quis mostrar através da simbologia daquela aliança, da aliança que foi cumprida, da libertação e a lembrança da promessa da vida do Messias. Perfeito. Perfeito. Ele falou sobre tradição. Hoje nós vivemos uma vida cristã. O Evangelho não é tradição, é boas novas de salvação. Hoje, se alguém vai fazer uma casa, não dá para morar numa casa só no alicerce. Vai chover em cima da pessoa, vai molhar o nosso móvel, não dá para ter uma família, ter uma casa só no alicerce. Justamente aquela situação lá, Deus e tal, que a pessoa não dá nem para a gente pensar em fazer isso hoje, não é verdade? Então, graças a Deus, o amor de Deus foi tão grande que está escrito no texto 6. Deus preparou tudo para nós. O melhor de Deus está por vir bem para nós. É interessante, irmãos, quando a gente se depara com aquilo que Deus fez no passado em relação ao povo judeu, e a gente vê a promessa dele se cumprindo na pessoa de Cristo, cumprindo o sacrifício vicário, né, tipificado, simbolizado lá atrás, e a gente se depara hoje com a promessa, e na verdade o próprio Jesus ele vai falar aqui, que hoje vocês estão participando da ceia aqui comigo, porém vocês participarão comigo, que vai ser o primeiro ato de Jesus quando ele voltar. Na verdade era uma promessa do passado, né, lá atrás da libertação, uma aliança que Deus fez, uma promessa que Deus fez para o povo e ele cumpriu, tipificando uma outra aliança que ele fez com o povo, com a nação, com a humanidade, através do sacrifício de Jesus, que ele cumpriu, e ele vai falar de quê? Daquilo que ele ainda vai fazer, que nós estamos esperando, que é o quê? O retorno dele para nos levar para o céu, que ele vai cumprir. Quando nós, irmãos, então nos deparamos então com essa sequência de fatos, isso nos faz e deve nos fazer despertar para dizer assim: Deus é fiel com a sua palavra. E quando ele fala que ele vai voltar, e que encontrar a sua igreja santa, imaculada, de vestiduras brancas, irrepreensível, é para que nós, igreja, possamos olhar para a nossa vida. É para que nós não olhemos para todo esse contexto que a gente está vivendo hoje, que afirmamos que Jesus está às portas para voltar, e não sejamos pegos como o povo judeu. No momento em que Jesus veio, no momento em que ele foi preso, e todo mundo falou o quê? Crucificam. E eram religiosos. Eram pessoas que tinham conhecimento, porque Deus havia revelado, através daqueles textos, ele vai dizer que Deus revelou ao povo, mostrou ao povo, o povo tinha conhecimento de que o Messias viria. Vamos ler esse texto? Um irmão lá para mim, Isaías 42, não olha, vamos ler, Miqueias, outro irmão, capítulo 5, do 1 ao 4, e o outro irmão abre em Zacarias, capítulo 9, versículo
versículo 9. E eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumegar. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Amém. Tá bom até aí, minha irmã Giovana. Irmãos, olha só, Isaías, ele vai profetizar o povo judeu ali, profeta, grande profeta de Deus que profetizou a nação de Israel. Ele profetizou sobre o Cristo que viria, aquele que iria fazer o quê? Cumprir aquilo que Deus determinou. E está muito claro, o texto está muito claro para o povo daquilo que Deus iria fazer. O outro texto, quem encontrou? Miqueias 5, do 1 ao 4. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, você-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ok, promessa de redenção, uma redenção dita pelo profeta Miqueias, ou seja, para que o povo pudesse compreender de que tudo aquilo que eles estavam vivendo seria mudado através de algo que Deus iria fazer, através de um Redentor que veio. Jesus Cristo veio para redimir. O outro texto, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, comigo, montado em um jumentinho e de. Ou seja, Zacarias ele falou que viria montado com toda a humildade. E nós conhecemos a história da entrada triunfal de Jesus, cumprindo-se então aquilo que Deus havia revelado. Ou seja, Deus ele não deixou o povo, sem saber daquilo que iria fazer. Ele revelou, ele mostrou, mas o povo não se atentou. A mesma coisa. O Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, a boa nova salvação para todo ser humano, que pode ser pobre, pode ser rico, pode morar em favela, todos, Deus está de braço aberto a abraçar ele. Irmão João, a história, igreja, a história, ela se repete num tempo diferente, com pessoas diferentes, mas de forma semelhante. É exatamente o que o irmão está falando. A gente sabe que hoje existem pessoas que olham para tudo que nós estamos falando aqui e falam assim: sim, eu acredito, acredita, mas não vive, acredita como se não fosse acontecer. Da mesma forma, de repente lá como Deus trouxe o juízo lá sobre o tempo antigo do dilúvio, Sodoma e Gomorra,
né? O povo não acreditava, e vai acontecer do mesmo jeito. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, e aqueles que não se atentarem, que não olharem para as profecias, não olharem para a revelação, porque Deus revelou e Ele revela, acerca de todo o seu plano no contexto como um todo, irmãos, a gente só pode dizer assim: lamentamos. Porque a oportunidade de ouvir, a oportunidade de aprender, a oportunidade de poderem, sabe, despertar, é dado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sacrifício. A gente caminhar nesse caminho do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, da forma que a Bíblia vem ensinando, a gente está andando na contramão do mundo totalmente. Sim, sim, e aonde na verdade a gente entra no último tópico do nosso bate-papo aqui hoje: a cultura pagã. A cultura pagã, na verdade, ela caminha na contramão daquilo que o Senhor, Ele tem instituído para quem? Para nós, igreja. O que a cultura pagã ela quer colocar diante de nós? Né? E quando a gente aqui fala de cultura pagã, a gente fala: qual a relação do coelho da Páscoa e dos ovos de chocolate com a tradição judaica e com a tradição cristã? Qual a relação que existe? Não existe relação nenhuma. Não existe. O que existe por trás disso? A tradição dos ovos de chocolate começou na França, e a partir do século XIX os ovos doces tomaram conta da comemoração. A tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada à do ovo. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova. Isso aí foram as razões por que esses símbolos foram colocados. E por trás desses símbolos, a gente sabe também que ainda existe um propósito de estimular a economia numa data muito importante em todo o mundo. E move a economia. Move sim. Então existe toda essa questão, e além disso também existe o quê? Lembra para mim lá? Uma intenção maligna espiritual de distorcer o verdadeiro sentido dessa grande conquista dada por Deus à humanidade. É onde a gente mencionou aqui. Hoje, se você perguntar para uma criança o que é a Páscoa, uma criança que não tenha uma afinidade com a questão religiosa, ela vai perguntar: não, Páscoa é dia de ovo de chocolate, porque isso está sendo incutido na cabeça dela. Tá vendo? E muitos professores cristãos não se posicionam, né? Chegar e falar mesmo, não importa se vai ser represária e tal, né? Mas muitos cristãos, infelizmente, não marcam a sua posição. Não marca a sua posição, infelizmente. É lamentável. É lamentável. Então, irmãos, o que a gente vê? Levanta a mão para mim, então. Na verdade, essa estratégia é diabólica, é a estratégia do inimigo. A gente sabe, irmãos, que em tudo que se diz respeito a Deus, o inimigo ele é opositor, ele se opõe. E quando ele se opõe, ele tem sempre a intenção de trabalhar, principalmente nas gerações que estão vindo, tentando afastar a verdade deles. Nós sabemos, quem é que não sabe, que onde foi o berço da pregação do Evangelho? Onde que surgiu as primeiras igrejas? Lá no tempo antigo, na região da Ásia, Europa, não foi ali? O berço da civilização? Hoje, como é que é a situação do Evangelho lá hoje? Irmãos, existem muitos países lá onde foi berço do Evangelho, onde surgiram várias igrejas, diversos missionários que hoje não conhecem Jesus. Igrejas não existem mais, Evangelho não existe mais. Por quê? Porque a investida do inimigo ao longo da caminhada das pessoas, ao longo das gerações, tem influenciado de modo a afastar a verdade diante do povo. E não é diferente quando nós tratamos esse tema, Páscoa. Então a gente tem que se atentar sim
A gente tem que estar ligado sim. Cristão tem que se posicionar. O povo de Deus tem que se posicionar. É onde a gente fala, Priscila, que muitas vezes hoje nós estamos diante de uma igreja que está adormecida, de pessoas que se dizem cristãs e só se dizem e não vivem o cristianismo, porque se vivessem de fato e fossem de verdadeiros cristãos, diriam o quê? Negativo. Negativo. Para nós cristãos simboliza a morte e ressurreição do nosso Messias. A Páscoa para nós cristãos é isso: sacrifício de Jesus e ressurreição para nos dar vida. Não é coelhinho, não é ovo de Páscoa, não é nada disso. Mas infelizmente caminhamos a passos largos para o que a palavra de Deus nos diz: apostasia, abandono da fé. Caminhamos a passos largos para a incredulidade, o afastamento de Jesus. E se Jesus não voltar, né, como a gente olha lá, a Europa hoje está vivendo o que está vivendo, o povo permitiu, as gerações, os mais velhos, a igreja permitiu que eles chegassem ao ponto que estão hoje. E nós, igreja hoje, e eu falo hoje, igreja em Barra de São João, igreja em Casimiro de Abreu, igreja onde está nos ouvindo, qual é o nosso posicionamento? Qual é a nossa postura em relação a isso? É para pensar. Eu vou proibir o meu filho de comer um chocolate? Domingo passado mesmo nós recebemos lá uma irmã que levou um chocolate para as crianças, e a gente com muita alegria chamou: crianças, vem cá que vocês vão receber. Mas esse chocolate aqui não simboliza para vocês, não é para que vocês entendam que é Páscoa, dia do ovo ou do coelhinho, mas é do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. E esse chocolate aqui, ele é doce, e a palavra de Deus é muito mais doce do que esse chocolate que vocês estão recebendo. Então, quando vocês pegarem esse docinho, vocês forem consumir o docinho, vocês lembrem que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, é muito melhor do que esse chocolate que vocês estão consumindo. Bom, é bem interessante, né, você ver como que Deus ele é tão, ele nunca faz nada incompleto. Você vê que na questão da Páscoa, né, a gente, eu não recebi ovo. Você é algo individualista. Aí você pegar o texto de Êxodo, por exemplo, que é do detalhista, e fala assim: olha, se você for amolar lá o cordeiro, se for demais para a tua família, chama teu vizinho para compartilhar, para você participar também. Aí você vai no texto que nós lemos ali em Lucas. Aí você pegar o texto anterior, se eu não me engano, ele manda os discípulos antes, em tal lugar, para poder pedir um local para poder fazer. Então, assim, é algo assim, não é algo personalizado, né? Não é algo individualista, não, é uma festa, é lembrar mesmo daquelas promessas. Perfeito. E o do ovo não, se você não, você não me deu ovo, você me deu ovo, você não deu para mim, eu dou para o seu. Olha a inversão de valores, na verdade, né, que é colocada para trabalhar no coração da pessoa, da criança, e do adulto também, que não é só no coração da criança, não. Pois é, irmãos, a gente chegou aqui no valor final da nossa reflexão. A gente com esse foi um panorama, né, de forma bem resumida, mas que a gente possa entender quando que foi instituída, o que significa para nós e o que se fala acerca da tradição que a gente vive hoje, a tradição pagã, qual a intenção que existe por trás disso. De forma resumida, de forma breve, mas que nós possamos nos atentar como povo de Deus, como igreja do Senhor, possamos nos atentar para a verdade que a palavra de Deus nos ensina e possamos nos apegar e viver através dela. Que Deus nos abençoe, nos dê a cada dia mais discernimento e que a gente viva intensamente o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento, Deus, de estudo, por esse momento, Deus, de reflexão, num tema tão importante, mas, ó Deus, nós tratamos aqui de forma breve, mas temos a certeza que Teu Espírito Santo, ó Deus,
que revela, ó Deus, aos nossos corações e traz luz, nos faça compreender o verdadeiro sentido da Páscoa para nós cristãos, aquilo, ó Deus, que o teu Filho amado Jesus fez a nosso favor, que nós possamos nesses dias, ó Deus, meditar nisso e possamos, ó Deus, ter uma profunda gratidão a ponto de entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, porque Ele entregou a sua vida na cruz a nosso favor. Nos abençoe, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe a nossa nação, abençoe, ó Deus, a tua igreja espalhada sobre a face da terra, e que vivamos, ó Deus, de forma digna a estarmos prontos, ó Deus, a subir no momento em que o Senhor voltar para nos levar para o céu. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, meus queridos.